Assalamu alaikum. Um homem muçulmano pode se casar com uma mulher não muçulmana? Primeiro vou falar as opiniões dos sheiks e no final do vídeo vou falar minha opinião. A maioria dos sheiks muçulmanos disse que um homem muçulmano pode se casar com uma mulher não muçulmana se ela atender a duas condições. A primeira condição é que sua religião seja uma das religiões celestiais que segue um dos livros, ou seja, a Torá e a Bíblia. A segunda condição é que ela seja casta, ou seja, que ela seja uma mulher que não cometa indecências como adultério, por exemplo, fazendo cico-cico fora do casamento, mas se ela parar de cometer adultério e se arrepender, ele poderá se casar com ela. Os sheiks basearam-se nestas decisões na Surat Al-Ma'idah, a mesa, Eia 5. Hoje, são-vos lícitas as coisas benignas, e o alimento daqueles aos quais fora concedido o livro é-vos lícito, e vosso alimento lhes é lícito. E vos é lícito esposardes as castas entre as crentes, e as castas entre aqueles aos quais fora concedido o livro antes de vós, quando lhes concederdes seus prêmios, mas, sendo castos, não adúlteros, e não as tomando jamais por amantes. E quem renega a fé com efeito, anular-se-ão suas obras, estará na derradeira vida entre os perdedores. Essa é uma tradução do significado dessa eia no Alcorão. Não está correta 100%, mas ajuda a entender o significado. E tem outros sheiks que falam que não pode se casar com mulher não muçulmana, porque a mulher não pode ser mushrika. A palavra mushrik ou mushrika em árabe significa a pessoa que não acredita em Deus e nos livros dele e nos profetas mensageiros dele, ou acreditam que tem outro Deus ou outros deuses e não acreditam que ele é o único Deus. Alguns sheiks basearam-se nestas decisões na Surat Al-Baqarah, a vaca, Eia 221. E não esposeis as idólatras até se tornarem crentes. E em verdade, uma escrava crente é melhor que uma idólatra, ainda que a admireis. E não façais esposar vossas filhas com os idólatras até se tornarem crentes. E em verdade, um escravo crente é melhor que um idólatra, ainda que o admireis. Estes convocam ao fogo, enquanto Alá convoca com sua permissão ao paraíso e ao perdão. E ele torna evidentes seus sinais para os homens, a fim de meditarem. Agora eu vou falar a minha opinião. Eu acho que quando Deus falou que pode casar com as mulheres que seguem os livros, o Torá e a Bíblia, que são antes do Alcorão, ele falou dos livros originais e não os livros alterados e distorcidos que tem hoje. Por exemplo, Deus fala no Alcorão que podemos comer a comida deles, mas hoje muitos cristãos, por exemplo, comem carne de porco. Se eles seguem a Bíblia original, não iam comer carne de porco. E nós muçulmanos não podemos comer. Outro exemplo, os cristãos hoje acreditam que Jesus, Deus e Filho de Deus, e nós muçulmanos acreditamos que Jesus, um profeta mensageiro de Deus, e só tem um Deus único, se chama Allah. Então, eu acho que Deus não quer que a gente casa com mulher que não acredita em Deus e não acredita que Ele é o único Deus. Então, na minha opinião, se uma mulher não muçulmana quer casar com um homem muçulmano, ela tem que acreditar em Deus único e no Alcorão dele e nos outros livros dele, os originais e em todos os profetas e no último profeta, claro, o profeta Muhammad. Algumas pessoas dirão que há uma contradição
no Alcorão. Mas na verdade não há contradição no Alcorão. Mas devemos entender os significados e o que Deus pretende de cada palavra e letra. Há também outra coisa. As decisões legais às vezes diferem de acordo com a situação e os fatos. E Deus nos explica essas coisas. E às vezes é por meio de palavras que são difíceis para uma pessoa comum entender. Então, confiamos nos sheiks e os estudiosos, da religião para interpretação na maioria das coisas e os estudiosos concordam e às vezes divergem. Se os estudiosos divergiram, em algo, você deve escolher um sheik em quem confie. Sobre a questão de um muçulmano se casar com uma mulher não muçulmana, expliquei a você neste vídeo algumas opiniões. E você pode escolher qualquer opinião que acha correta. Por exemplo, expressei minha opinião depois de uma longa pesquisa e acredito que o que Deus quer dizer é que devemos escolher uma mulher que acredita nele e nos profetas mensageiros dele e nos livros originais dele, e tem que ser casta, e Deus sabe o que é melhor.